Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 73. O livro de Salmos, o capítulo 73. Eu tenho uma palavra para você hoje, uma palavra bem simples e fácil de se entender. A palavra de Deus ela é simples. A palavra de Deus ela é fácil de compreensão. O que dificulta de nós entendermos é a nossa capacidade de dar trela para o diabo para poder confundir a nossa mente. Mas aqui hoje nós vamos ter uma palavra bem simples e eu tenho certeza que vai falar bastante ao seu coração. Durante a ministração, eu queria que você permanecesse com a tua Bíblia aberta nesse Salmo 73. Então não feche sua Bíblia, fica sempre com ela aberta. Os textos que forem fora do Salmo 73, eu vou falar e vou dar a referência. Os que forem do capítulo 73, você acompanha comigo. Amém? Eu vou ler o primeiro e o segundo versículo para a gente poder entender o contexto daquilo que vai ser ministrado hoje. O tema da mensagem é lições preciosas do Salmo 73. Esse Salmo 73 não é um salmo de Davi. Davi ele escreveu praticamente quase todos os salmos, mas não todos. E esse salmo foi escrito por Asaf. Então é mais um desabafo, é mais uma entrega que ele está fazendo a Deus de um momento difícil que ele estava passando. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com ele e colocar em prática na nossa vida para fazer toda a diferença na nossa semana e na nossa vida daqui para frente até o dia que Jesus voltar. Amém? Salmos capítulo 73, verso 1 e 2 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Se você analisar comigo esse versículo, esse primeiro e segundo versículo, dá para mostrar claramente que no início ele fala de como Deus é bom para aqueles que estão com o coração limpo, ou seja, para aqueles que estão na presença de Deus, como que Deus é bom para as nossas vidas. E depois ele continua e começa a contar um pouquinho de uma escorregadinha que ele teve. Do momento difícil que ele estava passando, que ele enfrentou, que quase tirou ele do caminho certo. Quase ele chegou a dar uma escorregadinha para cair. Mas de repente ele teve uma direção de Deus, que é isso que nós vamos aprender nessa noite, para que ele pudesse voltar de novo para os caminhos do Senhor e ficar livre de uma queda. Todos nós somos sujeitos a dar uma escorregada, né? Se alguém aqui falar assim, que não pecou durante essa semana, nosso último encontro com várias pessoas aqui faz uma semana, foi no domingo passado, e se você falar que nessa semana você não cometeu nenhum pecado, você já pecou, porque todos cometemos pecados. Nós somos passivos de erros. A diferença entre uma pessoa que é cristã, uma pessoa que realmente vive a palavra de Deus, é que ela não permanece nos mesmos erros. A Bíblia diz assim que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, no mesmo pecado. Então ela entende, acontece alguma coisa, um deslize, ela faz alguma falta, que ela comete um pecado, mas logo vem um arrependimento, a confissão, ela se conserta com Deus, e ela continua de novo a sua vida cristã, sabendo, nisso eu já entendi que eu errei e eu não vou errar mais. Por isso que alguns pecados, que eles são corriqueiros na nossa vida, tem que levar cada um de nós a meditarmos para ver se nós realmente temos Deus no nosso coração. Porque a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não permanece no mesmo pecado. Então que em nome de Jesus também hoje é um dia de nós refletirmos, de olharmos para nós mesmos, para que nós possamos pesar um pouquinho a nossa vida cristã. Porque, meu irmão, você tem que estar preparado todos os dias para poder viver uma vida íntegra aqui e estar preparado 24 horas por dia para que você possa esperar a volta de Jesus. A volta de Jesus para buscar toda a igreja, nós não sabemos quando que é. Ninguém sabe, nem os anjos sabem. Pode levantar pessoas falando que sabe da data do fim do mundo, de quando Jesus vai voltar. Todas as datas que foram dadas até hoje por homens foram frustradas. Nós não sabemos. Mas, irmão, Jesus pode voltar para você hoje, quando você pisar lá fora. De repente você sai lá fora, acontece alguma coisa, você tem uma doença vem sobre você, talvez um acidente, e Jesus volta para você. Não para toda a igreja, mas voltou para você.
Nós precisamos estar 24 horas vigilantes para que nós possamos estar preparados para morar no céu. E é isso que nós vamos aprender, para que nós não venhamos nos deslizar, como aconteceu aqui com Asaf, para que nós possamos permanecer firmes naquilo, no propósito que Deus tem para nós, que esse propósito é de uma vida eterna com Ele. E só aqueles que estão firmes, só aqueles que estão vivendo a verdadeira palavra de Deus, que aceitaram verdadeiramente Jesus como único Senhor e Salvador, estão condicionados, estão preparados para poder ir morar na eternidade com Ele. Amém? A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, que aquele que espera alguma coisa de Cristo somente nesse mundo é o mais miserável dos homens. Irmão, não espere as coisas aqui somente nesse mundo. Não espere as coisas somente aqui nessa terra. O que Jesus tem para você é na eternidade. E o que nós estamos vivendo aqui a cada domingo é nos preparando para que nós estejamos prontos para viver a eternidade com Ele. Irmão, eu não sei se vocês que estão vindo já há algumas semanas aqui na igreja, têm percebido. Muitas vezes a palavra que nós temos dado aqui é uma palavra que realmente vem chacoalhar você. A palavra que tem sido ministrado aqui é para poder acordar você. Porque aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é para que você esteja vigilante, irmão. Para que você não seja um crente que queira só receber as bênçãos, só ir em busca de bênção, só em busca de algo que Deus tem talvez para te entregar, de promessas para ser cumprida na sua vida, mas os caminhos para você atingir essas promessas você não tem buscado, e Deus não vai te dar. Porque enquanto você não viver verdadeiramente aquilo que está na sua palavra, Deus não tem condição, existem princípios que o próprio Deus criou, que Ele não vai romper esses princípios, Ele não vai passar por cima desses princípios. Se você quer bênção na sua vida, se você veio aqui para buscar algo diferente para você, um milagre que você precisa acontecer na sua vida, você precisa viver esses conhecimentos que estão sendo depositados na sua presença todos os domingos. Todos os domingos nós temos falado, irmão, e temos dando dicas para você, para que você possa ter uma vida boa, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Mas só vai fazer diferença se você começar a colocar em prática. Hoje nós vamos aprender mais uma, que é sobre Asaf, que ele conta um pouquinho de como foi essa escorregada que ele deu. Queria que você continuasse comigo a leitura desse salmo, agora no versículo 3, Salmo 73, verso 3. Ele diz assim, ele revela aqui aonde que está o problema dele, aonde foi que ele escorregou, aonde que ele quase abandonou a sua fé. Ele diz assim o texto, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. O que pegou ele, o que quase derrubou ele foi a inveja. A inveja, irmão, é algo enorme, é um instrumento enorme, é uma arma grande que o diabo tem para tentar nos derrubar. Na verdade, Satanás, ele só deixou de ser um anjo de luz para ser Satanás por causa da inveja, porque ele queria ser o próprio Deus. Ele queria ter o mesmo poder de Deus e tomar o lugar daquele que não era dele. A inveja o fez a ser transformado em Satanás. E é isso que ele mais tenta impregnar em nós, na tentativa de nos derrubar. Eu queria dizer aqui algumas coisas que a inveja pode produzir no nosso coração. A inveja, se você procurar no dicionário, ela diz assim, que é um desgosto, um pesar pela felicidade do outro. Ou seja, é uma tristeza muito grande que é gerada em nós, na pessoa que está sentindo a inveja, pela alegria, pela felicidade, pela prosperidade daquela pessoa que está próxima a você. A inveja, ela está relacionada ao ser, ao ter e ao fazer. Uma pessoa que é invejosa, ela não quer simplesmente o carro que você acabou de comprar, do mesmo ano, do mesmo modelo, ela não quer ter o mesmo carro, ela quer ter o teu carro. Uma pessoa que é invejosa, ela não quer ter uma função na empresa que seja na mesma altura da função que você adquiriu, ela quer ter a sua função, ela quer tomar posse daquilo que é teu. Tem gente que é doentio com inveja,
e faz de tudo para que possa ter. Uma pessoa invejosa, ele não quer ter uma mulher como você tem, ele quer ter a sua mulher. Banana para ele. Amém, irmão? Tem invejoso, tem mulher invejosa que ela não quer ter um marido como você tem, ela quer ter o seu marido. A inveja não é ela ter uma pessoa, chegar à mesma postura, à mesma altura que a outra pessoa, que talvez está perto de você ou não, mas ela quer ter tudo aquilo que você tem, ela quer tomar posse daquilo que você deseja, daquilo que você conquistou, daquilo que Deus te entregou. Essa é uma pessoa invejosa. E de repente Asaf, ele estava tendo esse problema, porque ele estava vendo com os olhos dele que as pessoas que eram ímpias, ou seja, aquelas pessoas que estavam longe de Deus, estavam do seu lado prosperando. Ela estava do seu lado conseguindo ter coisas, estava conseguindo ter dinheiro, ter uma condição melhor, estava conquistando algumas coisas. Mas ele, que estava segundo o coração de Deus, ele estava passando por luta e por dificuldade. E ele começou a entrar na cabeça dele isso, como que aquele cara está prosperando e eu não estou prosperando. Como que eu estou passando por essa luta e aquela pessoa que está do meu lado ali está conseguindo vencer. Irmão, talvez você tenha essa mesma dúvida. Essa semana entrou uma pessoa na minha sala, onde eu trabalho. É uma pessoa muito ligada a mim, sempre, todos os dias, a gente passa alguns minutos, meia hora, uma hora, todos os dias conversando na minha sala. Ele é uma pessoa que eu tento ajudar ele muito, e ele é uma pessoa amiga, próxima, ela frequenta outra igreja, mas sempre eu tento ajudá-lo de alguma forma. E ele, nessa semana, ele entrou na minha sala, e ele indagou com relação a isso, ele estava com o coração dele despedaçado, porque ele estava passando por uma luta muito grande. Ele é dizimista, ele era fiel, ele fazia tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele estava tentando levar uma vida abençoada, segundo os padrões de Deus, e de repente ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, uma luta muito grande. Parece que a prosperidade financeira, porque a prosperidade não é só dinheiro, estava longe dele, e ele começou a falar isso comigo. Eu falei, não entendo. Porque tem uma pessoa que está ali comigo, cara, olha como é que ela está crescendo, como que ela está tendo dinheiro, como que ela está prosperando, trocou de carro, fez isso, fez aquilo. E eu aqui, eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas do mês. E eu estou vivendo segundo o coração de Deus. E é exatamente isso aconteceu com Asaf. Ele começou a indagar Deus. Por que ele estava passando por aquilo, se aquela pessoa que não tem Deus estava passando por um momento melhor que ele? Irmão, e a inveja, quando ela infiltra no nosso coração, ela produz algumas coisas. Acontece algumas coisas na nossa vida. Ela tenta abafar a nossa fé e produz algumas coisas que modifica e que mexe com a nossa vida, até fisicamente. Eu queria falar aqui de algumas coisas que isso faz, que acontece em nós, que está revelado nesse texto de Salmos capítulo 73. Eu queria que você fosse agora para o Salmo 73, verso 21. Salmo 73, verso 21. Ele diz assim, o verso 21. Algumas coisas, alguns resultados da inveja e o que a inveja produz na nossa vida. Salmos 73, 21, primeira parte. Ele diz assim, ó. Assim, o meu coração se azedou. Ou seja, ele começou a ficar com seu coração amargurado. Ele começou a ficar com o coração dele entristecido. Ele ficou com o coração dele amargo. Começou a ser criado dentro do coração dele uma raiz de amargura pela situação que ele estava vendo. Onde ele estava passando por luta e a pessoa que não temia Deus estava prosperando. Em Provérbios capítulo 14, verso 30, você não precisa abrir que eu vou ler, diz assim, ó. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Em Provérbios 17, 22, diz assim, o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Ele começou a ficar tão ressentido, ele começou a ter uma raiz de amargura tão grande, que abalou toda a estrutura cristã dele, tudo aquilo que ele acreditava em Deus,
tudo aquilo que ele imaginava de Deus, de repente começou a ser abalado e começou a criar raiz de amargura dentro do seu coração. Irmão, talvez você não esteja assim por causa da inveja. Talvez você esteja passando por uma situação diferente do que Asaf passou. Mas os sintomas das consequências são as mesmas. Talvez o que você está passando nessa noite é uma falta de perdão. Talvez você não tenha conseguido perdoar algumas pessoas e até hoje gerou em você uma raiz de amargura tão grande que você não consegue romper. Você não consegue abandonar essa raiz de amargura. Você não consegue superar aquilo que foi gerado no seu coração. Talvez é outro assunto. Talvez é outras lutas. Talvez aquilo que você viveu no passado. Mas você não precisa entregar perdão para ninguém. Mas o que você viveu até hoje começa a criar dentro de você também uma raiz de amargura. Talvez teu coração hoje está pesado diante de Deus pela situação que você está vivendo. Que talvez não é relacionado com inveja, mas é relacionado com alguma outra coisa. E Deus te trouxe hoje aqui para que você possa aprender como você superar isso, para que você possa romper em Deus, em nome de Jesus. A segunda coisa que está revelada aqui, que a raiz de amargura, que a inveja e que esses problemas afetam a nossa vida, está revelado no Salmos 73, no verso 21, na segunda parte. 21, versículo 21, segunda parte. Ele diz assim, ó: e sinto picada nos meus rins. Ou seja, ele começou a sentir problemas no seu físico, no seu rim, pela raiz de amargura que foi criado dentro dele, ocasionado por causa da inveja. Hoje é explicado isso. O que está revelado nesse salmo aqui, há uns 50 anos para cá, tem sido discutido pela medicina e hoje é comprovado que realmente existe doenças psicossomáticos. Ou seja, a pessoa está passando por um momento tão difícil que a dor que ela está sentindo acaba repercutindo no seu físico. Então ela está passando um problema no seu físico porque ela está com uma situação tão difícil e foi criada uma raiz de amargura tão grande no seu coração que ela está sentindo no seu próprio corpo. Aqui era isso que ele sentia. Gente, talvez você está passando por isso. Talvez você não está conseguindo dormir à noite. Talvez você tenha passado noites e noites de sono preocupado com alguma coisa. Ou algo tem te prejudicado em alguma coisa que está repercutindo na sua saúde e você não está conseguindo vencer. E Deus te trouxe aqui para que você possa romper com isso. Para que você possa vencer essa situação difícil que você está passando. Que pode ser a inveja, mas pode não ser. Mas que em nome de Jesus você vai sair daqui curado, irmão. Tem muita gente padecendo, sofrendo por causa do emocional. A estrutura emocional dela, por alguma coisa, por alguma causa, está tão forte que tem repercutido no seu físico. Doença. Está doente. A depressão, ela vai ser, daqui a alguns anos, a segunda doença que mais prejudica e que leva as pessoas à morte. Nós vivemos numa sociedade que ela está totalmente deprimida. Ela não consegue superar. A pessoa tem uma tristeza tão profunda que ela nem consegue saber por que ela está passando por isso. Talvez ela está olhando para uma situação que ela não está conseguindo resolver, que aos olhos dela é irresolvível, não tem como resolver, mas que aos olhos de outra pessoa pequena, é uma coisa pequena que tem solução. Mas ela não consegue ver solução, e ela começa a sofrer tanto por isso, que acaba gerando nela uma depressão profunda, falta de alegria, tristeza profunda. E tem gente, irmãos, que tem morrido, tem gente que tem se abatido numa cama, tem gente que não tem conseguido levantar todos os dias de manhã por causa dessa situação. E minha esposa, ela não está aqui hoje. Antes de eu chegar aqui para o culto, a minha cunhada veio e falou, ó, a Tuca, minha esposa, ela não poderia vir, não viria aqui para o culto, porque ela está com a minha sogra. A minha sogra faz mais ou menos umas 3 semanas que ela foi morar na casa dela. E há 6 meses ela perdeu o marido.
Irmãos, ela está indo numa psicóloga, ela está indo num psiquiatra, e nós temos dado todo apoio para ela, e ela não tem conseguido superar a morte do meu sogro. Ela está numa depressão profunda, a ponto que a minha esposa teve que urgente correr para lá, para que ela pudesse acudir ela. Irmão, tem muita gente nessa situação. Eu não sei o que você está vivendo, talvez até mesmo é a perca de um filho ou de um ente querido. Talvez algumas coisas que você não conseguiu entender, até hoje você está buscando resposta em Deus do que aconteceu com você ou na sua família. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai dar a cura para você. Se você tem tomado remédio, irmão, se você tem sido dependente de remédio para que você possa levantar todas as manhãs, Deus vai te libertar desses remédios nessa noite. Você vai receber a cura em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que se você entender isso, você vai conseguir, em nome de Jesus, ter uma vida próspera, abençoada. Irmão, tem enfermidade que é a necessidade de você tomar remédio. Tem enfermidade que ela existe no seu corpo, no seu físico, que não foi originada por algo psicológico, que você precisa tomar um medicamento. Deus pode te curar, pode, mas Deus pode não te curar, mas deu inteligência para o homem, para que você pudesse tomar o remédio. Mas existem doenças que são psíquicas, da nossa cabeça, de algo, de sofrimentos, que hoje Jesus vai te curar, irmão, em nome de Jesus. Que você possa crer, que você possa acreditar, porque o milagre só vai acontecer na sua vida se você crer. Não adianta nada eu crer, eu acreditar. É claro que Deus vai olhar para você, porque Ele vai honrar a minha fé, vai honrar a fé das pessoas que estão aqui. Mas a diferença vai fazer quando você acredita. O milagre vai chegar perto de você, você vai conseguir ver o poder de Deus na sua vida quando você passar a acreditar. Talvez todas as pessoas que estão perto de você, elas são negativas e estão tentando levar você para um abismo maior do que você está. Mas irmão, hoje eu quero te entregar uma palavra, você não está sozinho. Deus está com você. E esse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Ele vai livrar você dessa situação que você está vivendo hoje. Ele vai dar condição para que você saia daqui, em nome de Jesus, um vencedor, não um derrotado. Talvez você entrou aqui por essa porta com a cabeça baixa, triste, talvez até chorando, não por fora, mas dentro do seu coração. Em nome de Jesus, quando acabar esse culto, você vai sair daqui pulando, alegre e feliz, porque Deus já vai vir a sua provisão. Você vai sair abençoado daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira coisa, irmão, que a raiz de amargura, que nesse caso aqui, originado pela inveja, pode causar na nossa vida, está revelado no Salmos 73, verso 22. Acompanha comigo, verso 22. No verso 22 diz assim, ó: assim me embruteci e não sabia nada. Sabe o que significa isso? Que ele virou literalmente uma pessoa rancorosa, bruta. Uma pessoa que ninguém conseguia conviver mais com ela. Uma pessoa que ela ficou tão decepcionada com algo que ela estava vivendo naquele momento, que ela não conseguia mais conviver com ninguém. Alguém pedia A para ele, ele entregava A, B, C, D. Uma pessoa falava uma coisinha desse tamanho, ele já devolvia outra maior, provocando até mesmo a ira das outras pessoas. Virou um bruto, virou uma pessoa sem coração, sem sentimento, porque ele permitiu que a raiz de amargura fizesse parte da vida dele. Existem algumas coisas que esse homem, nesse caso no texto de hoje, Asaf, que ele começou a colocar em prática na sua vida, para que ele pudesse entender que existia um outro caminho, que existia uma outra verdade, que existia uma outra possibilidade dele poder ter uma vida diferente, sem mais imaginar o porquê das coisas, ou porquê que aquelas pessoas que estão perto dele estão prosperando, e ele está tendo uma vida tão desgraçada, tão difícil, num momento tão difícil da vida dele. E isso está revelado também nesse salmo. Irmão, esse Salmo 73 é para a gente ler hoje. E é para você chegar na sua casa, você ler ele durante a semana toda. Porque Deus ainda vai falar bastante coisa para você com relação a esses salmos. E a atitude que esse homem teve para que ele pudesse se controlar, para que ele pudesse
não mais simplesmente deslizar o pé, mas realmente cair num abismo profundo da inveja, ele está revelado no versículo de número 15. Eu queria que você acompanhasse comigo. Salmo 73, verso 15. A atitude dele. Diz assim o texto: se eu dissesse, sim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ou seja, ele se refreou. Ele estava entrando por um caminho desesperadamente e rápido para um momento de destruição total de tudo aquilo que ele acreditava de Deus. E de repente, quando ele estava indo para esse caminho onde Deus não está presente, sendo usado pelo diabo, porque o diabo existe, a influência do diabo na inveja, de repente ele parou, ele freou. Opa, peraí, eu não posso mais prosseguir por esse caminho. Algo tem que acontecer na minha vida. Eu preciso parar, eu preciso pensar. Eu preciso parar agora, não posso mais prosseguir da forma que eu estou caminhando. Irmão, tem muita coisa, muitas coisas na nossa vida que nós precisamos parar. Talvez você tenha tentado coisas e nunca tenha dado certo na sua vida. E só que você nunca parou. Você tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa ali, tenta outra coisa ali, e acha que você vai conseguir com a força dos seus próprios braços. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Quando está dizendo assim, ó, maldito o homem que confia no homem, não é simplesmente no homem que está perto de mim, é no homem eu também. Então maldito eu que confio no outro, e também aquele que confia somente em mim, que eu acho que eu posso todas as coisas e que eu vou vencer sozinho. Que eu tenho capacidade de ter uma vida melhor e sozinho eu vou conseguir sair dessa situação que eu estou. Maldito o homem que pensa dessa forma. Talvez, irmão, você anda numa correria, numa loucura tão grande, que Deus está te incomodando, vai te incomodar nessa noite, para que você possa parar. Pare. E depois ele dá a segunda dica. Depois de você parar, ele já dá a segunda dica do que você deve fazer, que está lá no versículo 16, que diz assim, ó: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, ele parou e começou a olhar, não para as coisas, não para as circunstâncias, mas ele começou a olhar para dentro dele mesmo. E quando ele começou a olhar para dentro dele mesmo, ele começou a sentir dores. Foi muito doloroso. Porque, irmão, é difícil a gente olhar para nós. A gente está passando por uma situação, a gente quer colocar a culpa em todo mundo. Você vai colocar a culpa no seu pai, sua mãe, no seu patrão. Ah, meu emprego, não estou bem. Por quê? Ah, porque meu gerente me persegue. Ah, em casa não está legal. Mas por quê? Ah, porque meu esposo não me compreende. Ah, minha casa não está legal. Por quê? Porque minha esposa, ela não me dá carinho, ela não me dedica, ela não é uma esposa dedicada. Ah, minha situação em casa está complicada. Por quê? Porque meu filho não me vê como um pai. Irmão, a gente tem a tendência humana de colocar sempre a culpa no outro. Sempre de achar que o outro está errado e que a gente está certo. Deus está te incomodando nessa noite, irmão, para que você possa parar de olhar e colocar defeito e achar que o defeito está no outro, para que você possa começar a olhar para dentro de você. Muitos dos problemas que você está passando, você é o culpado desses problemas. O problema não está no outro, está dentro de você. Você precisa parar de olhar ao lado e buscar a resposta onde não existe, porque as respostas estão dentro de você. Você precisa mudar. A forma que você está vivendo está errada. A forma que você está agindo com o outro está errada. Talvez teu relacionamento está quebrado, talvez teu relacionamento está destruído, você está passando dificuldade, seja com quem for. E você tenta sempre jogar a culpa no outro. Irmão, não é o outro. Começa a analisar. O problema está dentro de você. Você precisa ter uma mudança dentro de você para que você tenha uma vida boa, abençoada. Você perdeu o relacionamento com o seu filho? Pode ter certeza que boa parte da culpa está dentro de você mesmo. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever aquilo que você está vivendo. Para que você possa, daí sim, tomar as decisões certas e corretas. Jogar a culpa no outro é fácil, irmão.
Essa semana na casa de recuperação, a gente tem um momento de leitura da palavra. Todos os dias à noite, quando eu estou lá, a gente lê um versículo cada um durante uma semana e serve para a gente decorar os versículos, porque é a palavra que nos liberta. E nessa semana Deus me deu um versículo que está em Romanos 12, no capítulo 2, que diz assim: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, Deus tem uma vontade muito boa, perfeita e agradável para te entregar. Mas você não pode se conformar. A gente se conformar com o mundo é fácil. Você não se conformar com aquilo que tem falado na televisão, com relação a tantos problemas, drogas, prostituição, casamentos ilícitos, fora da vontade de Deus, tudo aquilo que está aparecendo, você não se conformar e você lutar para aquilo, é fácil, irmão. Você olhar uma matéria lá, que está acontecendo alguma coisa, não sei em que lugar, e você ser contra aquilo, porque a palavra de Deus é contra, é fácil. Mas agora você não se conformar com o mundo que está dentro de você, daí é problema. Que em nome de Jesus, nessa noite, você não se conforme com a vida que você está vivendo, irmão. Que você possa começar a refletir sobre a sua vida e ver aonde que você precisa mudar, para que você possa ter uma vida abençoada. Você não pode se conformar com o mundo que você está criando. Que talvez é um mundo que, o mundo lá fora fala assim, que é um castelo de areia. Por que é um castelo de areia? É algo bonito, que você está plantando, você está criando. Mas se você pegar assim, dependendo aonde você tocar nesse castelo, ele vai desfarelar. E o castelo lindo, maravilhoso, de repente vai virar só areia. Que em nome de Jesus, que você possa criar um mundo que seja um castelo, que seja de concreto, que seja de algo duradouro, que seja algo que é para sempre na sua vida. Você precisa refletir sobre isso, você precisa olhar para dentro de você. Tem algo errado, irmão, e dói mesmo. Já há algumas semanas eu falei aqui, que na casa a gente tem um programa de recuperação que chama Celebrando a Recuperação. E o quarto princípio dele é a gente olhar para dentro de nós mesmos. É o momento mais difícil na casa de recuperação. Porque todos os meninos que estão lá, eles vão começar a olhar para dentro dele. Daí ele não vai mais olhar nas circunstâncias, no mundo que ele viveu, nos erros do pai, nos erros da mãe, na separação do pai, talvez, com a mãe. Não vai mais por culpa nisso. Ele vai começar a olhar e ver as suas culpas. Ele vai começar a examinar a sua vida e ver aonde que ele errou. Irmão, é difícil. É um processo doloroso, mas necessário. Existem algumas coisas na nossa vida que, se nós não passarmos por dor, você não vai ter a cura. A gente tem que passar por dor. Se você machucar em qualquer lugar hoje, ali você cortou com ferro, pode ser cortinho que for, você vai ter que ir no posto para poder você limpar isso, porque senão vai dar tétano, você vai morrer. E quando você chegar no posto, ele vai limpar com bucha. Ela vai fazer uma limpeza naquele machucado que vai doer mais do que na hora que você teve o machucado. Só que é necessário essa limpeza, para quê? Para depois cicatrizar, para depois ele criar uma casquinha, depois vai ficar só uma cicatrizinha, só para você lembrar daquilo que aconteceu, para que você não pratique de novo. Da mesma forma, Deus faz com a gente. De repente, esse processo que nós estamos passando aqui é de limpeza, irmão. Eu não sei se você tem percebido, mas Deus está lavando a gente. Deus está pegando a gente, jogando bucho, detergente para dentro de nós e está limpando tudo, porque Deus tem algo muito grande para nós. Porque Deus tem algo muito grande para a nossa igreja, para a casa de recuperação, para todos os projetos que têm nascido aqui dentro. Só que Ele não vai derramar nada, não vai acontecer nada se nós não entendermos que nós precisamos passar por essa limpeza. Irmão, hoje nós precisamos entrar no laboratório, no consultório de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós possamos ser limpos por dentro, para que nós possamos começar a colher as coisas aqui fora. Amém? A terceira coisa que o texto nos ensina, que nós devemos fazer, está lá no verso 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. No momento que ele parou,
ele começou a pensar sobre a sua vida, ele resolveu, opa, eu não estou conseguindo, então eu preciso entrar no santuário de Deus. Eu tenho que entrar na presença de Deus. E quando ele entrou na presença de Deus, Deus trocou os seus valores. Irmão, primeiro você tem que parar. Se você está numa correria louca, chegou a hora de você parar. Quando você parar, você tem que começar a olhar para dentro de você mesmo, para ver aonde que está o erro, porque o erro não está no outro, o erro está dentro de você. Quando você ser limpo por dentro, quando você tiver com o teu coração limpo, preparado, e talvez você não vai conseguir sozinho, achar que você vai conseguir fazer uma análise desse mesmo, um exame de si mesmo, você vai precisar da presença de Deus na sua vida. E quando você reconhecer que você precisa da presença de Deus, você entrar na presença de Deus, tendo comunhão com Deus, Deus vai começar a agir em você. E aqui diz que em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-lo, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você entra na presença de Deus, Deus coloca em você um discernimento espiritual das coisas, que não é razão. Você não vai conseguir entender as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Essa semana eu tive com o seu José Reinaldo da Chácara, e eu cheguei, ele já falou comigo assim: pastor, Deus, ele age de uma forma muito louca. Daí a gente comentou de uma situação que está na Bíblia, de algo que Deus fez totalmente diferente. Ele estava comentando que Deus sempre se separa, era lei, que sempre o primogênito ia ser abençoado, sempre o primogênito ia receber a bênção, sempre o primogênito. E de repente, se você olhar no Velho Testamento, Davi não era o primogênito, foi o maior rei de Israel. José levou todo mundo para o Egito, para que eles não morressem de fome. Ele salvou uma nação. Ele não era o primogênito. Se você for ver, os grandes homens de Deus não eram primogênito. E os homens achavam sempre que a bênção estava no primogênito. Deus faz as coisas que não dá para a gente entender. A gente não vai compreender nesse mundo. E se você for entender tudo de Deus, Deus não é mais Deus. Você concorda comigo? Se você souber tudo de Deus, Deus deixou de ser Deus. Porque Ele é Deus, porque nós não conseguimos compreender Ele na sua totalidade. As coisas que Deus faz e acontecem nas nossas vidas, muitas, nós não vamos entender, não vai ter explicação nesse mundo. E agora, quando você entra na presença de Deus, você começa a ter uma percepção espiritual diferente de quando você pensa somente com a razão. Porque a razão, no caso da inveja, é ficar realmente frustrado. O cara está do meu lado, não tem Deus, o cara não serve nada, serve o diabo. E ele está conseguindo ter uma vida tão diferente, boa, tem um carro novo, uma casa nova e tal. E eu estou aqui passando por lutas. Mas estou na presença de Deus, só luta está vindo sobre a minha vida, algo está errado. Se você olhar com a razão. Mas se você olhar daí com a visão de Deus, se você olhar com o discernimento espiritual que você vai adquirir somente aqui na casa do Senhor, você vai ver que as coisas não são como nós achamos que são. Eu vou ler rapidinho, irmãos, rapidinho, para você começar a ter o discernimento espiritual na sua vida. Para que você comece a partir de agora, não olhar com os olhos humanos, mas você começar a olhar as coisas com os olhos sobrenaturais de Deus. Está lá, ó, Salmos capítulo 17, capítulo 73, verso 17, diz assim, ó, acompanha comigo. Salmos 73, verso 17. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Fica totalmente consumido de terrores. Como um sonho, como um sonho, quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, Asaf, ele começa a descobrir que a alegria, a felicidade, a recompensa do ímpio, ela é momentânea, ela é temporal, ele é por algum momento.
ele começa a ver que ele tem muito mais do que aquelas pessoas que estão perto dele, que estão, entre aspas, prosperando. Ele começa a ver que, na verdade, o que ele tem, aquelas pessoas não têm. E o que elas têm não é importante, porque trazem uma alegria somente por algum momento para nós. Talvez, irmão, você tenha pedido a Deus um carro, uma casa, não sei o que você tem pedido. Isso é bom. A gente tem que pedir para Deus, porque se for a vontade de Deus, Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas talvez você está lá e você quer isso. E você recebe esse presente de Deus. Você vai ficar feliz. Muito feliz. Só que você vai ficar feliz com o carro ou com a casa por um momento. Logo, você já não consegue mais ter alegria naquilo lá, vira uma rotina na sua vida. E você vai querer algo maior para você. Criança é assim. Se você pegar e for no aniversário de uma criança, dar um presente para a criança vai pegar aquele presente e vai achar aquilo maravilhoso. Quando passa no outro dia, ela já deixou de lado. Ontem foi aniversário da minha filha, ela ganhou uns presentes. Na hora ela ficou com os olhos brilhando de tudo que ela ganhou. Hoje, eu já vi que vários brinquedos ela já deixou de lado. Então na hora foi muita alegria, agora já não é muito mais alegria, porque é momentâneo. Aquilo que o mundo oferece para a gente é momentâneo, é temporal. É alegria que não supre a nossa necessidade humana. E ele começou a entender isso. O ímpio tem isso, tem aquilo, está prosperando, mas ele não tem. A alegria dele é por pouco tempo. E a nossa verdadeira alegria não, ela é diferente, ela é para o tempo, para toda a eternidade. Irmão, você pode ter dificuldade enorme na sua casa, você está passando talvez por luta, até para pagar sua luz, seu aluguel, talvez até comida não tem na sua casa, amanhã Deus vai te dar um trabalho para que você possa suprir, mas a necessidade está batendo na tua porta. Eu posso dizer com toda a propriedade, se você tem Jesus dentro do seu coração, você é a pessoa mais feliz da terra. Você é uma pessoa que vai enfrentar todas as lutas, todos os problemas, e essas lutas e problemas vão ser simplesmente oportunidades para trazer crescimento para você. Que em nome de Jesus você possa levar essa palavra. No verso 23, ele começa a ter uma mudança da forma dele enxergar as coisas. E no verso 23 tem mais um segredinho, está lá, ó. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela mão direita. Ele começa a descobrir que mesmo ele passando por luta, em nenhum momento Deus deixou de sustentar ele nas suas mãos. Ele começa a ver que ele está passando por dificuldades, mas as mãos de Deus estão sobre a vida dele. Esses dias eu já usei umas 3 vezes, vou usar até Deus me dar fôlego de vida. O exemplo que o Maurício falou na casa de recuperação, e para você que está aqui pela primeira vez, vou te falar. O Maurício, ele viu uma aranha que estava descendo ele tirou a lata de tinta, porque ele é pintor, e ele estava pintando a casa. E de repente, quando ele tirou a lata de tinta assim, uma aranha começou a descer com um fiozinho assim, e ela ia cair na tinta. Na hora que ele viu que ia cair na tinta, ele pegou, esticou sua mão, pegou a aranha e colocou no banco dele. E na hora que ele fez isso, ele começou a sentir um desejo muito grande de chorar. Daí você pode falar assim, mas pastor, o Maurício é uma manteiga derretida. Ele é, irmão, mas aquilo que Deus ensinou para ele, eu tenho certeza que vai ficar gravado para sempre no seu coração. Porque naquele momento que ele fez isso, ele conseguiu entender a dimensão daquilo que Deus está fazendo por ele. Porque ele estava descendo num lodo de destruição. E antes que ele chegasse nesse lodo de destruição, Deus colocou a sua mão, sustentou ele e colocou ele num lugar seguro. Irmão, da mesma forma, Deus vai fazer com você, tem feito com você. Tem livramentos de morte, que talvez tenham batido na tua porta e você nem tem visto, porque Deus está trabalhando por você 24 horas por dia. A palavra de Deus diz que Deus não dorme. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando em seu favor. Tirando armadilhas, destruindo todas as armações do Satanás sobre a sua vida, irmão. E que em nome de Jesus, que você possa entender isso nessa noite. A terceira coisa que ele fala, que ele aprendeu. A terceira coisa é assim, está lá no versículo 24, primeira parte do 24, está assim, ó. Guiar-me-ás com o teu conselho. Em Salmos 23, 2 diz assim: deitar-me-ei faz em verdes pastos, guia-me mansamente
às águas tranquilas. Ou seja, ele começou a entender que Deus sempre tem dado para ele a direção correta. Sempre. Deus sempre mostra para a gente o caminho que nós devemos andar. Irmão, eu queria fazer uma proposta para você, um desafio. A palavra certa é desafio para você. De todas as coisas erradas que você fez, depois que você recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, antes que você fizesse, por segundos antes, se você não sentiu algo diferente dentro de você, apontando o caminho e a forma certa de você fazer. Todo mundo tem isso, irmão. Só que o problema é que nós somos desobedientes. O problema é que nós sufocamos a voz de Deus dentro de nós, e nós permitimos e escutamos a voz do diabo dando uma direção errada e contrária para nós. Eu tenho certeza que em qualquer discussão que você teve até hoje, dentro da sua casa, do seu lar, ou com outras pessoas, dentro da casa de recuperação, no momento que você recebeu o desaforo lá, que começou a gerar em você uma resposta que vai provocar uma ira maior, você veio na sua mente que você deveria fazer algo diferente. Mas na hora, você não permitiu que a voz de Deus realizasse aquilo que era para ser feito na sua vida. Porque Deus sempre dá a direção certa para nós. Irmão, a gente tem que preparar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse final de semana lá na igreja, nós tivemos uma mulher que ela fez exame de ouvidos. Foi na casa de recuperação também, para ver se os meninos estão ouvindo no mundo natural. Que em nome de Jesus, ontem foi exame do mundo natural. Hoje, que em nome de Jesus possa ser um exame no mundo espiritual. Que você possa verificar se os seus ouvidos espirituais estão prontos, estão ouvindo a voz de Deus. Porque Deus sempre tem uma direção certa para te dar. Sempre. Se você estiver firme com Deus, você não vai entrar em caminho errado. Ele vai te dar o caminho certo. Constantemente pessoas vêm falar comigo assim: pastor, estou passando por uma coisa aí, eu tenho que decidir algo. Eu queria consultar o pastor para que o pastor me desse uma direção. Eu creio que muita gente que já me procurou ouviu a mesma coisa. Eu digo assim: irmão, você está firme com Deus? Estou. Você está sentindo paz para ir para a esquerda ou para a direita? Ah, eu estou sentindo paz para ir para a direita. Falei: irmão, pode ir, que vai com Deus, vai com a bênção, que Deus está nesse lugar para a direita. Você vai receber o melhor de Deus na sua vida. Porque se você está firme com Deus e você está sentindo paz em uma direção, é porque Deus está te falando dessa forma. Os nossos ouvidos espirituais, talvez, pode escutar até vozes, irmãos. Você pode ouvir coisas, Deus falando para você o caminho certo que você tem que seguir. Talvez você vai poder ter um sonho, Deus vai te revelar em sonho aquilo que você deve seguir. Mas 99% dos casos, Deus fala de forma simples e clara, e não é algo esplêndido, algo sobrenatural. Porque Deus, Ele é sobrenatural, mas Ele age de forma simples. Você vai sentir paz. Não, aqui eu estou pensando aqui, mas aqui tem um probleminha, vai acontecer aquilo lá, não sei se é aqui, será que é por aqui mesmo que eu devo seguir, não estou na dúvida. E aqui, eu estou sentindo paz, talvez eu não vou ter tudo aquilo que eu estou lá, mas aqui eu estou vendo que está livre esse caminho aqui. Você está firme com Deus? Vai por esse caminho que é o caminho certo, porque Deus sempre vai te guiar no caminho certo. E ele entendeu isso e começou a seguir o caminho certo. O verso 24, a parte B do versículo, ele diz assim: e depois me receberás na glória. Ele começou a entender que ele tinha que colocar sua confiança em Deus e que todo o futuro dele, todo o amanhã dele, estava firmada no Senhor. O ímpio, ele tenta pegar todas as coisas para hoje para garantir o amanhã. Porque a confiança dele não está em Deus, a confiança dele está no que ele tem hoje. Então ele precisa ter muito dinheiro, ele precisa ter muitas coisas para que ele possa viver amanhã. Ele está preocupado ouvindo o Jornal Nacional para ver se está tendo crise em algum lugar, para ver se está acontecendo alguma coisa diferente no mundo. Porque ele está ligado, ele está preocupado, porque a esperança dele, do amanhã, está firmado naquilo que ele tem hoje. E nós, irmãos, no verdadeiro cristão, a nossa confiança está firmada no Cristo eterno, para sempre. A tua confiança, irmão,
Não está simplesmente no dia de amanhã, mas está no dia depois da manhã, na semana que vem, no mês que vem. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se você confiar nele, irmão, se você entregar verdadeiramente sua vida a Jesus e viver uma vida conforme a palavra do Senhor, você pode colocar 100% da sua confiança em Deus, porque Deus vai te abençoar e vai suprir o seu futuro. Você não precisa se preocupar com o que você tem hoje, não. Talvez o que você tem hoje é pouco, mas não fique triste, irmão. Começa a olhar para Deus e confiar em Deus. Semana passada eu falei algo, talvez você não entendeu. Vou repetir rapidinho. Você só tem confiança numa pessoa se você realmente você entende que essa pessoa ela tem autoridade no assunto que você está confiando. Meu carro quebrou. Daí eu vou levar ele no mecânico. Eu vou procurar em qual? Mecânico que eu entendo que tem autoridade para conhecer do carro, para dar a solução concreta para que o carro seja arrumado. E tudo que ele falar para mim, eu vou fazer. Se ele falar que tem que trocar a rebimbela da parafuseta, eu vou trocar a rebimbela da parafuseta, porque eu confio nele, porque ele tem autoridade, eu entendo que ele tem autoridade para mexer no meu carro. Da mesma forma é a nossa vida cristã. Irmão, para você ter verdadeiramente confiança em Deus, você precisa entender que Ele tem toda a autoridade sobre a tua vida. Se você não confia, é porque você não entregou a totalidade da tua vida nas mãos do Senhor. É para a gente pensar nessa noite. É para a gente examinar nossa vida cristã. Porque Deus tem algo para nós, irmão, aquilo que eu falei no início. Como é que está a sua confiança? O texto continua. Ele diz assim, no versículo 25, a primeira parte. Ele teve outro discernimento espiritual. 25, a primeira parte. Salmo 73, 25, primeira parte. Quem tem o eu no céu, senão a ti? Ele começou a entender que ele tinha necessidade de ter total dependência de Deus. Ele começou a entender que a dependência dele não é na situação financeira dele ou do outro, mas era na dependência que ele tinha de Deus. Ele começou a entender que se ele der um passo para frente, Deus tem que estar com ele. Se ele vai para a direita, Deus tem que estar com ele, Deus vai estar com ele. Ele entendeu, se Deus mandar ele para a esquerda, ele vai para a esquerda, porque ele depende de Deus. Irmão, nós dependemos de Deus. Irmão, para você pensar, quantos de nós, quando acordamos de manhã, nós acordamos na total dependência de Deus? Eu sei que a casa de recuperação, eles acordam na dependência, porque a primeira coisa que eles fazem do dia, depois de escovar dente, trocar de roupa, é ter um momento da palavra de Deus. Agora e nós que estamos aqui fora, que o ativismo, as coisas da nossa vida, acaba tentando nos atropelar. A gente já acorda atrasado, já acorda pensando nas coisas que tem que fazer. Será que nós estamos vivendo na total dependência de Deus? Se você está vivendo a dependência de Deus, irmão, quando você acorda, você já tem que acordar de manhã, já na presença de Deus. Ó, Senhor, estou acordando hoje, e eu estou na total dependência do Senhor. Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Eu tenho um monte de problema para resolver. Eu tenho um monte de situação para ser vista. Mas eu sou dependente de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada situação. Me dá a direção certa, me dá a direção correta. Daí você não faz isso. Daí quando vem as coisas durante o dia, você resolve com a força do seu próprio braço. Daí lá na frente você vai estar chorando. Olha o que aconteceu comigo. Por que Deus foi injusto comigo? Irmão, Deus não foi injusto. Pelo contrário, uma coisa que Deus é justo. Deus é justiça. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, Ele deixou escrito para nós. Eu não sou justo, por exemplo, se a minha filha, ela pega um brinquedo, e eu falo para ela assim, filha, guarda esse brinquedo em tal lugar. Se você não guardar no lugar certo depois, o pai vai dar um castigo para você. Se ela não guardar no lugar certo e eu der o castigo, eu estou sendo justo. Eu não estou sendo ruim, eu estou sendo justo, porque eu avisei ela que ela teria que colocar o brinquedo no lugar certo. Agora, se ela brincou, eu não falei nada, ela deixou em qualquer lugar, daí eu vou chegar e deixar ela de castigo, porque ela não deixou em tal lugar. Daí eu estou sendo injusto, porque eu não falei para ela. Deus, Ele é justo. Todas as coisas que às vezes a gente padece, a gente sofre, Deus mostrou para a gente o que a gente deveria fazer. O problema é que nós não buscamos em Deus, nós não buscamos na palavra de Deus.
Então que nós possamos refletir sobre isso, irmão. Continuando o texto. Salmo 73, 25, a parte B, diz assim: e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, ele começou a ter dentro dele um profundo desejo de Deus. Começou a ter um profundo desejo das coisas que pertencem a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Aqui no Brasil, a igreja brasileira, se hoje tiver chovido, talvez algumas pessoas não estariam aqui. Se fizer um friozinho, talvez não venha. Se fizer calor demais, talvez não venha. Muitas vezes nós temos feito isso. E cadê o desejo dentro de nós de termos relacionamento com as coisas de Deus? Aonde que a gente tem o sustento para a nossa semana ser vencida? Aqui, irmão. Aqui, quando a gente tem comunhão com as pessoas que estão perto de nós. Aqui, ó, quando a gente está louvando a Deus. Aí sim que nós estamos tendo força para a gente poder ter Deus fortemente dentro de nós. Para a gente poder levantar a nossa fé. É aqui na igreja. Nós nos fortalecemos aqui na igreja. E quando eu estou falando igreja, não estou falando comunidade cristã. Estou falando todas as igrejas que professam o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Irmão, eu fui para a África, faz 2 anos. Irmão, eu fui num lugar, numa aldeia, que era distante, bem distante, muito distante. A gente rodou quase 100 quilômetros de estrada de chão. E nessa aldeia ia ter um estudo bíblico para alguns líderes de igreja. Cada 15 dias o missionário tinha esse estudo bíblico. O estudo bíblico é sexta, sábado e domingo. Quando a gente chegou lá, estava todo mundo já esperando a gente. Daí quando a gente entrou, eles foram entrando, eles prepararam o café para nós e nós entramos. E o missionário começou a explicar para nós. Tinha gente que fazia 3 dias que estava caminhando a pé para ir nesse dia e vai de 15 em 15 dias. Cada 15 dias ele anda 3 dias a pé, irmão, debaixo de sol de rachar. Dormindo talvez num relento, às vezes na casa de algumas pessoas no caminho, para poder chegar até lá, porque não tinha uma bicicleta para andar. E não faltou, ele mostrou para a gente um relatório de presença, você não vê ninguém faltando, irmão. Está todo mundo lá, ninguém vai de carro não. Quando a gente começou a pregar, a fazer o estudo, nós entramos na igreja. A igreja era um pedaço de madeira no chão, era um toco no chão, não é uma cadeira confortável, que ela é ondulada, que consegue te dar um conforto melhor, as costas também está colocada no lugar certo. Era um tronco, irmão, no chão. Eles tinham que ficar com o joelho dobrado. Nós começamos 9 horas da manhã, quando era meio-dia, nenhuma pessoa tinha se levantado para nada. E quando a gente terminou para comer, eles apressavam a gente para voltar de novo, para depois da tarde, para eles aproveitarem o máximo de ensinamento. Ninguém reclamava, irmão, está todo mundo lá. 15 dias depois ia ter de novo, eles iam fazer a mesma caminhada. Irmão, esse é o desejo das coisas de Deus. Será que nós temos tido esse desejo? Será que a gente realmente tem buscado Deus na nossa vida? Temos pagado o preço para a gente estar perto de Deus, para viver uma vida realmente conforme Deus quer que nós vivamos? Ele começou, Asaf, aqui nesse texto, ele começou a aprender isso. O Salmo 73, 26, diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem. Ele começou a ter um reconhecimento que ele era limitado e que ele dependia de Deus, como ele tinha aprendido anteriormente. Ele começou a ver que ele não é nada, e nós não somos nada, irmão. Ele começou a entender que ele é pó, que ele não serve para nada. E cada um de nós somos pó e não servimos para nada também. Irmão, se Deus tirar de você o sopro de vida, se ele chegar e tirar de você o sopro, você vai morrer. Durante 24 horas, a gente vai conseguir ficar perto de você, mas já vai começar a cheirar mal. Quando passar mais 24 horas, você está fedendo, porque você não é nada. Sem o sopro de vida que Deus colocou em você, você não é nada e eu não sou nada, nós somos pó. E ele começou a entender quanto que ele era pó, e quanto que ele era limitado, e quanto que ele depende de Deus. Quanto que ele precisa de Deus para que ele possa ter uma vida abençoada. O versículo 26, segunda parte, ele diz assim: mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele começou a entender que Jesus, que Deus, ele é o nosso Jeová Jirê, ele é o nosso Deus, ele é o nosso provedor eterno.
Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei aquilo que está faltando para você, mas Deus, Ele é um Deus provedor, irmão. Se é na área sentimental, Ele vai prover. Se é na área financeira, Ele vai prover. Irmão, se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, eu faço um desafio com você: o arroz e feijão na sua casa não vai faltar. Você pode até não ter a mistura, pode até faltar a mistura, pode ter momentos que você vai passar por luta, mas você não vai deixar de ter a comida para você comer naquele dia. Porque Deus, Ele é um Deus provedor, Ele provê, Ele abençoa você, Ele supre as suas necessidades emocionais, físicas, todas as suas necessidades psíquicas da sua cabeça, Ele supre, porque Ele provê, Ele é um Deus provedor. E ele começou a entender isso. Os Salmos, capítulo 73, verso 27, diz assim: pois eis que o que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todo aquele que se desviam de ti. Ele começou a entender que o reconhecimento, a recompensa daquelas pessoas que estão longe de Deus era destruição. Irmão, você sem Deus, o seu futuro é destruição. Você pode morrer nadando em dinheiro, destruição. Sabe por quê? Porque tem um texto que está em Salmos capítulo 9, verso 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, está vendo que tem duas classes de pessoas que esse texto está falando? Primeiro, as pessoas que são ímpias, que nunca tiveram Deus. E a segunda é as que tiveram, mas se esqueceram de Deus. Aonde que é o destino delas? Serão lançadas no inferno. Nossa vida espiritual, irmão, tem dois caminhos. Sua vida depois dessa vida é dois caminhos. Ou é céu, o lugar que Deus preparou para você, ou é inferno, o lugar que o diabo preparou para você. Talvez a figura do inferno não te impacta muito grande. Esses dias eu vi um pastor falando assim, que ele tinha chegado para um cara, e ele estava tentando evangelizar a pessoa chegou para ele e falou assim: ah, pastor, não leva a mal não, mas não fica falando mais para mim, não perca seu tempo mais não, porque assim, se eu for para o inferno, beleza, eu vou juntar o capetão lá e vou fazer uma festa lá no inferno. Daí ele pegou, virou para ele e falou assim: irmão, sabe por que você está falando isso? Porque você não sabe que é o inferno. Eu vou falar uma coisa para você que é o inferno. Ele começou. Primeiro, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque tinha uma preocupação no coração de Jesus, aonde que as pessoas que não aceitassem iriam morar. Segundo, a Bíblia diz que lá no inferno vai ser pranto e ranger de dentes, choro eterno, ranger de dentes, aflição tremenda, angústia sobrenatural, que não é por um dia, não é por um momento, é para toda a eternidade. Continua, em Mateus 10, 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe o que significa isso? Que é para você não ficar com medo das pessoas que estão aqui, humanas. Mas que você precisa ter medo daquele que pode lançar seu corpo e sua alma no inferno. Significa que a alma te acompanha no inferno. E sabe o que é a alma? É os nossos sentimentos. A alma, ela é a nossa razão. Quando a pessoa que, em nome de Jesus, ninguém vai para o inferno aqui, mas a pessoa que foi para o inferno, ela vai saber por que ela foi, o que ela fez de errado que levou ela para o inferno. Ela vai ter total raciocínio, o porquê e aquilo que ela está vivendo. Irmão, choro e ranger de dentes. Em Salmos capítulo 1, verso 6, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio pode ter alegria nesse mundo, mas vai morrer. Ele vai ter morte e ele vai morar no inferno. Agora você, meu irmão, que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, você tem o melhor de Deus para a sua vida. E não ache que lá no céu vai ser uma vida monótona não, porque com as crianças a gente tem essa dificuldade de ensinar. Porque quando você fala para uma criança que ela vai para o céu, ela já começa a imaginar assim, mas céu,
Daí ela já começa em igreja, não entendo nada, né? Irmão, se você pegar aqui, no Velho Testamento, existe inúmeras festas que foram instituídas por Deus. Nosso Deus é um Deus festeiro. Onde Jesus fez o primeiro milagre? Numa festa de casamento. Ele aprovou a festa de casamento. Irmão, lá a gente vai ter festa, a gente vai ter alegria, a gente vai ter bênção, não vai ter mais dor. Você está sofrendo hoje? Lá no céu você não vai sofrer. Você tem uma doença sobre o seu corpo hoje? Lá no céu você vai ter um corpo glorificado. Tudo aquilo que você tem de enfermidade, lá em cima você não vai ter nada. Você vai ter alegria, paz, felicidade de eternidade, a eternidade, a eternidade. 2 caminhos, você decide aonde você quer ir. O verso 28, ele continua. Ele diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele começou a entender que ele precisava ter comunhão com Deus, que ele tinha que estar cada vez mais perto de Deus. Ele entendeu que ele, sem Deus ele não é nada, que ele precisava gerar nele uma vontade, um desejo de ter intimidade com Deus. Sabe como que você tem intimidade com Deus? Palavra de Deus e oração, irmão. Sem palavra e sem oração, você não tem intimidade. Você conhece Deus de ouvir falar, mas não conhece de com Ele andar. Se você não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, você conhece Deus pela vida dos outros. E aquilo que Deus espera de você é que você se relacione diretamente com Ele, que você tenha comunhão com Ele, você tenha liberdade de falar com Ele. E o Asaf, ele começou a entender que ele tinha que buscar mais a presença de Deus, ele tinha que ser mais amigo de Deus, ele precisava ter mais comunhão com Deus, ele tinha que estar mais com Ele. Versículo 28, estou quase terminando. 28, diz assim: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Ele começou a entender que as coisas boas que Deus fez para ele, ele deveria compartilhar com o outro. Ele deveria falar para o outro. Ele deveria mostrar para as pessoas que existe uma solução, que existe um Deus que pode mudar a história de vida de qualquer pessoa. Irmão, quando você começa a testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, você é alimentado. Você come arroz e feijão todo dia no mundo espiritual. O arroz aqui, ó, arroz, feijão que te sustenta. Palavra, oração. Quando você fala daquilo que Deus tem feito, quando você compartilha o amor de Deus, quando você fala de Deus para outras pessoas, você recebe uma vitamina na veia, irmão. Você fica forte, você fica com vigor, porque você está falando aquilo que Deus fez com você, você está compartilhando aquilo que Deus, o milagre que Deus realizou na sua vida. Começa a praticar isso. Talvez você está fraquinho, está ainda na vida cristã, mas está fraco. Irmão, tenta fazer isso. Começa a contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nunca vi uma geração tão grande de pessoas que têm sido negligentes em testemunhar, em falar aquilo que Deus fez na sua vida. Eu dou glórias a Deus pela vida dos meninos da casa de recuperação. Porque muitos meninos que saíram da casa, não ouvi deles, eu ouvi de outras pessoas. Nossa, como essa pessoa mudou. A palavra da boca dele só sai coisa de Deus. Ele só compartilha aquilo que Deus fez na vida dele. Irmão, assim tem que ser com a nossa vida também. Deus te abençoou, você tem que contar. Você está sendo abençoado aqui, está sendo um lugar bom para você estar, você tem que compartilhar. Você tem que levar o amor de Deus, não é levar uma placa de igreja, mas levar o amor de Deus para as pessoas que estão do seu lado, e estão sofrendo, estão morrendo, e estão morrendo sem Jesus, indo para o inferno. Você precisa falar do amor de Deus, você precisa testemunhar. Por último, esse Salmo 73, ele começa ao contrário. Na verdade, o primeiro versículo, ele vai falando daquilo que já aconteceu com ele. Depois que ele discrimina todas as coisas que Deus foi transformando na vida dele. Então eu vou finalizar essa palavra com o verso 1. Vai ser o Salmo 73, verso 1. Diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel. Irmão, Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Deus tem te abençoado. Você vem andando aqui para a igreja, você tem 2 pernas. Você tem saúde. Deus é bom. Deus está suprindo todas as suas necessidades. Você não tem passado fome. Você está com roupa bonita. Não tem ninguém aqui que está maltrapilho.
Não tem ninguém aqui que está com roupa rasgada. Deus tem suprido, Deus tem dado condição para você. Deus é bom, irmão. Deus tem te abençoado. Minha sogra, ela teve um problema no olho. Ela fez uma cirurgia no olho e não deu certo a cirurgia. Ela tinha um descolamento de retina. Acho que por ela chorar bastante, coçar o olho, acabou não dando certo a cirurgia. Ela vai ter que passar por cirurgia de novo. Meu pai, ele tem um problema no olho degenerativo. Então meu pai, se você vê ele na rua, ele não te cumprimentar, você conhece ele, mas ele não te cumprimentar, é porque ele não enxergou você. Porque ele tem um problema muito sério de visão. Ele nem dirige mais, ele tem dificuldade enorme de visão. E os dois estavam sentados ontem, lá na festa da minha filha, e minha sogra começou a se fazer de coitadinha perto dele. Daí falou assim para ele: ah, seu Manuel, não deu certo a minha cirurgia, eu estou chegando tudo preto, e eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Sabe o que ele falou para ela? Margarida, eu troco com você. Eu te dou meus 2 olhos, você me dá os 2 olhos, do jeito que está aí, eu vou ficar feliz. Irmão, pior desgraça que você está passando, sempre tem alguém que tem uma desgraça maior que a sua. O seu problema sempre tem alguém que tem um problema maior que o seu. E tudo que você tem hoje, olhando aqui de cima, se você viesse aqui, você ia poder falar a mesma forma que eu. Nós somos um povo abençoado, irmão. Nós temos todas as coisas. Ninguém aqui está passando fome, ninguém está passando necessidade. Né? Eu fui para a África, como eu falei na palavra. Lá eles comem durante o dia uma refeição, e uma refeição é um punhado de amendoim e um pedaço de mandioca, irmão, para passar o dia todo. Pessoas que estão puro osso, passando fome. E você vai lá e fala de Jesus para eles, eles recebem Jesus e ficam alegres, contentes pelo amendoim e pela mandioca que eles têm. Irmão, nós somos um povo que Deus supre todas as nossas necessidades, mas infelizmente nós não reconhecemos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. No Salmos, capítulo 136, no capítulo inteiro de 136, se você pegar lá para ver, ele fala, o salmista, 26 vezes, ele diz: louvai ao Senhor, dá graças ao Senhor. E ele fala 26 motivos para você agradecer a Deus. Eu vou ficar aqui só com 4 para a gente terminar essa pregação de hoje. Ele diz assim, ó: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus sobre a sua vida é para sempre, irmão. Deus é bom. Deus quer derramar muitas coisas na sua vida, mas muitas vezes nós não temos estado com nossos olhos focados naquilo que é espiritual. A gente está sempre reclamando. E eu queria agora, em nome de Jesus, que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus, eu não sei qual que é o problema seu, qual que é a dificuldade que você está passando, mas hoje, irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui de forma diferente. Lucão, baixa aí a luz aqui. Enquanto o pessoal se prepara, eu queria que você pudesse já fechando os seus olhos. Irmão, desliga de quem está perto de você. Eu sempre tenho o costume de falar isso, sabe por quê? Para você não tirar a sua concentração. Deus quer falar com você nessa noite. Tudo aquilo que foi falado, faz quase 1 hora, mais ou menos, que eu estou falando aqui. E eu estou falando tudo isso aqui porque Deus falou muito ao meu coração. Antes de se ministrar aqui na igreja, eu fui ministrado por todas essas coisas. Irmão, muitas vezes minha confiança está não em Deus, está nas coisas materiais. E Deus me puxou o tapete mesmo com essa palavra para me poder entender que eu sou dependente dEle. Que as coisas não acontecem com a força de braço de ninguém, porque acontece porque Deus dá a sua permissão. Irmão, eu não sei as lutas que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo. Talvez a tua dificuldade está dentro do seu relacionamento. Talvez a dificuldade está dentro da sua casa. Talvez a tua dificuldade está no seu trabalho. Talvez a tua dificuldade está em tantos lugares, irmão. E você não tem reconhecido e não tem deixado que Deus opere milagrosamente na sua situação. Você está olhando com a razão. Você está olhando com os seus olhos humanos as circunstâncias. E está deixando de olhar com os olhos espirituais aquilo que Deus tem te dado. Deus tem te dado muito, irmão. Deus tem te dado muito. Eu queria que em nome de Jesus você pudesse mesmo, se você precisar chorar nessa noite, que você chore, irmão. Se você precisar se derramar diante de Deus nessa noite, que você se derrame. Que você possa reconhecer o tanto que você tem errado.
com as coisas de Deus? Quantos valores que você tem colocado na frente de Deus? Você não tem colocado talvez Deus em primeiro lugar na sua vida. Você tem colocado talvez uma alegria onde que você não vai encontrar nunca. E a verdadeira alegria e paz só Jesus pode te dar. Talvez você está aqui com o coração assim arrebentado, deslacerado. Talvez, irmãos, tenha uma enfermidade que você não sabe. Já falaram para você que não tem cura. O médico desse mundo não tem como te curar. Mas em nome de Jesus, pela fé eu te digo, irmão, você pode ser curado. Se você crer, você vai ser curado. Aquela situação que você está vivendo dentro da sua casa, talvez você possa estar pensando assim: eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu não suporto mais a situação. Irmão, eu nunca vi uma situação como nós temos vivido hoje. Muitas e muitas pessoas têm me procurado diariamente. Pessoas que eu até mesmo não tenho nem muito relacionamento, mas buscado porque está com seus relacionamentos dentro de casa, marido e mulher destruído. O diabo quer acabar com o seu casamento. O diabo quer acabar com você, com a sua união. Mas que em nome de Jesus, o que Deus uniu, o homem não separa. Que em nome de Jesus, que hoje possa ter um conserto dentro da sua casa. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil que você não tem mais nem prazer de estar em casa. Talvez você está aqui hoje, teu marido não está aqui. Talvez você está aqui hoje, tua esposa não está aqui. E o desejo do teu coração é que eles estivessem aqui todos para ouvir essa palavra. Mas Deus quer começar a obra hoje na sua vida, irmão. Não era para sua esposa, o seu esposo ouvir, era para que você ouvisse. Para que você pudesse não mais escorregar, como aconteceu com Asaf, mas que pudesse permanecer firme no Senhor, com os olhos espirituais abertos, irmãos. Reconcilie-se, examine-se onde está o erro, converse, fale, entrega para o Senhor a sua dificuldade, compartilha com o seu companheiro aquilo que está errado. Que em nome de Jesus, que tudo aquilo, toda a armadilha do diabo, na tentativa de trazer destruição nas nossas vidas nessa noite, nós quebramos, nós destruímos, nós jogamos para longe. Que possa prevalecer somente aquilo que é de Deus na sua vida. Irmão, queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite. O Pai querido, o Senhor falou bastante aos nossos corações de algo tão importante. Talvez tem pessoas aqui que estão escorregando na fé, estão ainda de pé, mas um pé já saiu, já escapou, já deslizou, porque não está vivendo a verdadeira palavra, porque não tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem mandado que nós façamos. Mas o Senhor mandou essa palavra, Deus, para mim, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos, para a vida dessa igreja, Senhor, para que nós possamos viver diferente, para que nós possamos examinarmos e olharmos para dentro de nós mesmos e entender que nós somos limitados e totalmente dependentes do Senhor. Para a gente parar de murmurar, porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo com as nossas bocas que o Senhor é incapaz de suprir a nossa necessidade. A murmuração não é nada mais menos que isso. Mas hoje nós não queremos murmurar por nada. Nós queremos agradecer o Senhor, agradecer a Ti pelas pernas que o Senhor nos deu, agradecer a Ti pela saúde que o Senhor tem nos dado, agradecer a Ti pela alegria que nós temos, agradecer a Ti por essa igreja, porque nós estamos juntos, aprendendo a cada dia um caminho novo, o caminho onde o Senhor está presente. Agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecer pelas roupas que nós temos, agradecer pelo filho que nós temos. Talvez é um filho que está dando problema, é um filho que está trazendo dificuldades, mas é um filho que o Senhor nos deu, é uma promessa do Senhor na nossa vida. E agora nós repreendemos toda ação do diabo sobre qualquer ação, sobre qualquer coisa da nossa vida, em nome de Jesus. Que nós possamos ser vitoriosos nessa noite, em nome de Jesus. Nós tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Nós glorificamos, nós te exaltamos, nós dizemos o quanto o Senhor é bom, de quanto a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem suprido nossa necessidade. Obrigado pela Tua palavra, nosso manual de vida. Obrigado porque quando nós abrimos nossa boca, o Senhor ouve. Obrigado, ó Deus, porque quando nós somos limitados, o Senhor mostra pra gente aonde nós devemos andar. Obrigado, Deus, por tudo.
Obrigado, ó Pai. Obrigado, obrigado. O Senhor é bom, Deus é bom. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. Obrigado, ó Deus, pela tua benignidade. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. 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 Continua a orar, irmão. Coloque diante de Deus. Saia daqui animado, irmão. Em nome de Jesus. Que toda tristeza saia da sua vida. Em nome de Jesus. Saia cheia do poder de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estará pronto a me amparar, iluminar cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer debaixo de suas asas, quero estar. Deus é bom. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Cada vez que me chamar, cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que em nome de Jesus, que você possa colocar em prática tudo isso na sua vida. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi pregado nessa noite não seja uma receita que você vai colocar no seu armário, mas que possa ser um remédio que vai te curar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Que em nome de Jesus, que você possa estar no domingo que vem aqui com o coração cheio da presença de Deus. Que você possa vir de novo aqui no domingo para poder se abastecer de novo de Deus. E que você possa testemunhar daquilo que Deus fez, porque você simplesmente obedeceu a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, aquele que trouxe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe dízimo e oferta, pode trazer até aqui o gasofilaço, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, vá em paz. Ótima semana em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor
meu pensar e tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.